Olá, hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: governo Lula sempre se mantendo em maus lençóis. Grêmio decepciona mais de 40 mil torcedores na arena. O preço dos combustíveis na capital do vinho. Saiba onde é mais vantajoso adquiri-los. Atletas bento-gonçalvenses se destacam em Tocantins. Estas são apenas algumas das informações que apresentaremos hoje aqui no Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Iniciamos o Jornal Últimas Notícias com aquele bloco bem polêmico e hoje vai ficar mais polêmico ainda. Vamos reiterar o assunto sobre economia forte e sobre economia falida. Ontem nós abordamos que o presidente Lula apoiou a Cristina Kirchner aqui na última eleição que teve na Argentina, né? Eu queria dizer para vocês, ela foi condenada por 6 anos de prisão por corrupção. Aqui no Brasil não acontece isso, né? Ela teve como opositor Milei. Ele ganhou o pleito. Na era de Cristina, no comando da Argentina, do país vizinho, o país vizinho não tinha crescimento nenhum, né? A inflação era mais de 1000%, uma situação quase insustentável. Daí Milei foi colocando a casa em dia. Enquanto aqui no Brasil, depois da equipe econômica derrubar o teto de gastos na sua entrada no governo, a gastança foi desenfreada. Apareceram ministérios que eu nem sabia que existia. Tudo para colocar o pessoal que apoiou o governo para trabalhar, né? Se apoiar o governo, vamos trabalhar. Mas eu não apresentei números a vocês no que eu falei, né? Agora você entenderá essa difícil matemática. Como funciona um país que bota suas contas em dia? Este ano, pessoal, está previsto para a Argentina que a Argentina tenha um crescimento de 8,5%. Você entendeu? A Argentina, o país que estava falido, vai crescer 8,5%. E o Brasil terá um crescimento, o Banco Central, né, que destina isso, né, que fala sobre esse crescimento do PIB, em 3,2% se crescer. Você entendeu? A Argentina vai crescer aí mais que o dobro do que o Brasil vai crescer esse ano. Isso tudo na mesma condição. Teve um colega jornalista aí que noticiou que a comitiva brasileira que foi lá para o Azerbaijão foi de 3 pessoas? Não. Foram 1.914 pessoas do Brasil na COP29. 1.914, estou frisando de novo, né? Agora eu vou explicar o que significa COP29. Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em 2024. E vai até o dia 24 de novembro, em Baku, capital do Azerbaijão. A localidade onde teve importância aí na agenda antifóssil, porque é o país conhecido como o berço da indústria moderna dos combustíveis fósseis. Bom, resumindo, pessoal, é uma conferência para debater o clima. E como vocês podem perceber, quase 2.000 pessoas consumiram muito dinheiro, transporte, hospedagem, alimentação, souvenirs e outras cocitas más. Essa grana daria para fazer inúmeras obras aqui no Brasil, né?
Então essa é uma das razões para o Brasil, para o nosso país se declinar cada dia mais. São gastos incontrolados do governo. Você imagina quanto está gastando a primeira-dama com essas viagens que ela está fazendo sem o Lula? Comprando, com o Lula é normal, né? Mas sem o Lula, ela compra joias finas, em hospedagens, em alimentações. Daí você me fala, joias finas? Eu falo que sim, pessoal, porque ela foi flagrada com seguranças em lojas, que ela foi sozinha, tipo na França. E também sua comitiva, não é só a primeira-dama. Mas como você pode saber como ela gastou? Quanto ela gastou? Como a gente pode saber? Não pode. Ninguém pode saber porque Lula colocou estes gastos em sigilo. Ninguém mais pode saber o quanto a primeira-dama gasta, quanto Lula gasta nessas viagens. Só sabemos que não é pouco, hein? Um declínio econômico muito grande. Eu só quero ver quando estourar essa corda. Quero ver os apoiadores quando estourar essa corda. Olha que eu não estou falando nem de esquerda nem de direita. Eu estou falando de uma pessoa que só tem um olhar sem fins partidários, tá? Bom, o que não vai estourar mesmo vai ser o presidente, porque ele é o diretor dessa empresa chamada Brasil e para ele não acontece nada. Cristina Kirchner pegou 6 aninhos, né, de cadeia aqui no Brasil, não dá nada, tá? Ainda falando da primeira-dama, ela usou muita grosseria com uma das pessoas mais sábias e ricas do mundo. Se ele não fosse sábio, ele não seria rico, né? A primeira-dama ofendeu com palavras chulas Elon Musk. Será que ela não sabe que é uma pessoa pública? Tudo que ela falar, tudo que ela fazer vai para a internet. Que vai ser, o Elon Musk vai ser um dos integrantes do governo Trump. O Trump vai ser empossado em 20 de janeiro. Já tem umas tretas por aí que o presidente Lula nos Estados Unidos, né? Ele apoiou Kamala Harris. Já tem essa treta. Ainda para ficar mais feio, ele falou do grupo extremista Hamas, né? A gente até botou ontem algumas imagens de manifestações de esquerda com camisetas do Hamas. Eu acho que isso vai dar muito pano para manga. Por quê? Porque um dos secretários dessa nova gestão disse que vai proibir a entrada nos Estados Unidos de quem apoia o Hamas. E eu não tiro a razão dele. Eu acho que tem que ser, porque Hamas é um grupo terrorista. Então tudo se encaminha para um desfecho que não será muito bom entre as amizades aí dos Estados Unidos e do Brasil. Sem falar que a primeira-dama também é notícia, né? Que ela falou aí do senhor que se matou com fogos de artifício ou explosivos, né? Ninguém sabe. Ele provavelmente tinha problemas mentais. Uma pessoa comum não vai fazer isso. Então ela estava fazendo pouco caso de um doente mental. Estava fazendo pouco caso. Mas que partido é esse que defende as minorias e às vezes faz exatamente ao contrário? Nós estamos aqui para botar o dedo na ferida de doa quem doer. Quem seja, você faz alguma coisa errada, eu vou botar o dedo na ferida sim. Há uma distância enorme, pessoal, entre fazer e dizer. Pense no que falou os gestores nessa última campanha. Que iam melhorar a situação da saúde, né? Hoje, se você vai para a UPA, depende o caso, você fica 4 horas esperando com dor. E tem pessoas que estão dizendo que tá tudo bem a saúde? Fica aí na consciência, tá? Bom, esse foi o bloco esportivo. Esportivo nada, esse foi o bloco político. O bloco esportivo eu vou apresentar agora.
Pessoal, 40 mil torcedores para ver um Grêmio que apresentou um futebol de muita baixa qualidade. O elenco do Grêmio não poderia jogar tão pouco assim. O Grêmio precisa jogar mais do que está jogando, apresentar um final de ano bom para o seu torcedor. E não aconteceu nada. O ano passado foi vice-campeão brasileiro, mas porque tinha um alienígena jogando no Grêmio, né? Soares. Esse ano não tem o cara. E é o mesmo futebol que está apresentando esse ano sem um cara extraordinário. Pois esse ano foi uma tortura para a torcida. E a folha mensal do Grêmio é de 15 milhões de reais. Uma receita considerável em relação ao do Juventude, que gasta 1 milhão e pouco por mês. Uma diferença muito grande. E a única jogada efetiva do primeiro tempo boa do Grêmio foi o gol. O Grêmio jogou os primeiros 2 minutos e depois não jogou mais. Depois quem jogou foi o Juventude. O tricolor começou com 2 centroavantes, Diego Costa e Bright White. E nos 2 minutos fez o primeiro gol, jogou bem pra caramba. E os outros deu problema, né? Mas a partida mudou da água pro vinho quando o Juventude se puxou, né? Mostrou a força da Serra. O zagueiro Rodrigo Eli se lesionou no final do primeiro tempo e o time da Serra empatou 1-1. No início do segundo tempo, né, em um erro de posicionamento, o Juventude passou à frente no placar no início do segundo tempo. E adiante da partida, o Grêmio cedeu um pênalti para o Juventude, né? Que o Marquezin defendeu. Primeiro pênalti que ele defendeu e não tomou gol. Ele já defendeu outro, mas ele deu rebote e o cara foi lá e puf pra dentro. Esse foi o primeiro pênalti que o Marquezin pegou. Então, depois disso veio uma luz no fim do túnel. Uma nova esperança renasceu. E no finalzinho da segunda etapa, o Grêmio consegue um empate sofrido. Quando Franco Cristaldo chuta, bate no zagueiro do Juventude e entra. Nem foi gol dele, né? 34ª rodada, sem gols sofridos em 2 temporadas. Nenhum outro time do Brasil sofreu tantos gols. Bom, o trabalho de Renato nessa temporada aí foi muito ruim. O nível de atuação foi horrível, né? Acho que ele não vai ficar no próximo ano. Bom, é o que eu acho, né? E do Internacional, o Internacional entra em campo hoje contra o Vasco em São Januário. E a probabilidade de vencer, de fazer o seu 15ª partida sem perder é muito grande, pois o Vasco não está bem. Inconscientemente nessa temporada, ele vem devagarinho, né? O Inter vem com a locomotiva em pleno vapor. O Colorado está na 5ª posição da classificação e com 59 pontos e já está garantido na Copa Libertadores da América do ano que vem. Se perder tudo agora, de agora em diante, vai estar na Libertadores do ano que vem. Agora só falta decidir se entrará de forma direta ou na pré-Libertadores. Acredito que na direta. Mas o que eu tenho a dizer é que a vaga está garantida. Hoje, Roger terá ausência de Thiago Maia. E o retorno de um atleta muito importante, Fernando. O atleta que pensa na jogada, que acerta quase todos os passes. Então, para a partida de hoje, um equilíbrio, sai um, entra outro. E o restante da equipe será praticamente a mesma. Inter e Vasco hoje às 20 horas com transmissão do Premier. Bom, temos o oferecimento deste bloco esportivo de Natal Fitness.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, bem ao ladinho do Shopping América tem a Natal Fitness. Eu recomendo vocês que passem lá. Tem que dar um presente, você não sabe o que dar para aquela pessoa legal, para aquela pessoa que é especial na sua vida. Vá lá e dê um presente em forma de saúde para essa pessoa. Compre um produto, um acessório esportivo da Natal Fitness. Bom, vamos falar o seguinte, do preço dos combustíveis. Eles estão cada vez mais disparados, especialmente quando se trata de gasolina. Uma equipe de preços, uma pesquisa de preços realizada no início desse mês pelo Procon aqui de Bento Gonçalves, revela que o litro da gasolina pode ser encontrado aqui na cidade, olha aí, de R$ 5,95 a R$ 6,15. Você pensou 20 centavos de diferença entre um posto e outro? Já o preço da gasolina aditivada apresenta uma variação maior, né? Fica em 5,59 a 6,39, uma diferença do dobro de 40 centavos. Olha, 40 centavos o litro já é um bom rendimento, né? O etanol, no momento, é uma opção vantajosa para quem tem automóveis flex. Embora o preço da gasolina em Bento Gonçalves estejam elevados, o etanol surge como uma opção para os motoristas. De acordo com a pesquisa nacional da Agência do Petróleo, a ANAP, o preço médio do etanol, a última semana passou de R$ 4,04, enquanto o preço médio da gasolina é R$ 6,10, uma diferença de R$ 2,06, isso em modo nacional. No entanto, a escolha do etanol e da gasolina não deve ser feita apenas em base no litro, porque é importante considerar que o rendimento do automóvel também diferencia, né, um do outro. De maneira em geral, a gasolina oferece um rendimento cerca de uns 30% mais que o etanol. Isso significa que, na teoria, pessoal, o etanol ainda vale a pena mesmo que ele chegasse a R$ 4,27 ao litro. Essa diferença de rendimento é uma regra fixa, não é, né? Não é regra fixa, pois pode variar de acordo com o modelo e as condições do motor do veículo. Para alguns carros, a gasolina pode ser uma opção mais vantajosa, mesmo com a diferença de preço entre os combustíveis. E para se ter acesso a essa pesquisa na íntegra, sabe onde você vai achar o seu combustível mais barato? Entra aqui, ó, nesse QR Code aqui, ó. Nesse QR Code e lá você saberá o nome, aonde fica esse posto e qual é o valor do posto de gasolina. Ou se não, entra aí no YouTube, pesquisa Ednei Paini, Jornal Últimas Notícias. Aí você vai entrar lá e lá sim você vai achar o preço dos combustíveis na descrição desta edição, tá, pessoal? Esse jornal tem um oferecimento de Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Olha aí a Harmony. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais.
Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Bom, pessoal, como eu falei antes, né, Harmony Sonorizações e Natal Fitness patrocinam este jornal. Entre os dias 11 e 15, a cidade de Palmas, lá no Tocantins, foi palco do Torneio Nacional de Ginástica Artística, reunindo mais de 800 atletas de diferentes estados do Brasil. E Bento Gonçalves não poderia ficar de fora dessa competição. 4 ginastas da Associação Atlética e Cultural Bento Gonçalvense viveram dias de muito esforço. Foram emoções e foram conquistas também. O destaque ficou por conta de Valentina Passi Ravanello. A de apenas 13 anos, a menina aí de 13 anos alcançou o vice-campeonato na categoria juvenil, competindo com 80 atletas e mais de 30 clubes aqui do país. A diferença entre a primeira colocada foi apenas 0,150, evidenciando aí o altíssimo nível técnico da competição. Apesar de Luísa Lazarotto, Amanda de Souza Bazin e Natália Totel Borges Nunes, que competiram nas categorias juvenil e pré-juvenil, respectivamente, não subiram ao pódio, mas todas elas celebraram a experiência e os aprendizados proporcionados pela maior competição de ginástica artística do Brasil. A presidente e treinadora Mônica Ferreira destacou a importância do vice-campeonato de Valentina para a cidade. Foi um feito histórico para Bento Gonçalves. Nunca antes havíamos conquistado uma posição tão expressiva nessa categoria. Esse resultado é recompensa por tantos anos de esforços e dedicação de todos os envolvidos, os treinadores, famílias e atletas. Que legal, né? Parabéns aí às Bento Gonçalvenses que foram até Tocantins, né? Esse fundo de hoje você estranhou um pouquinho? Não, né? Esse é do evento que acontece todo ano no Vale dos Vinhedos, que movimenta o Vale dos Vinhedos na época natalina. Natal dos Vinhedos ou nos Vinhedos. Este ano terá sua terceira edição e acontecerá nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de dezembro. Lá os visitantes poderão degustar o melhor da gastronomia e da produção vinícola regional. Os eventos acontecem sempre nos finais de semana de dezembro, no quilômetro 21 da 444, em frente à Vinícola Miolo, com acesso gratuito, pessoal. Muitos shows e tudo gratuito. O palco é montado em meio às videiras e isso dá um clima todo especial para o evento. Feito o convite, então, nesses dias, então, 6 e 7, 13, 14, 20 e 21 de dezembro, tem Natal nos Vinhedos. Bom, pessoal, esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Hoje, dia 21 de novembro. Aguardamos vocês na próxima edição amanhã. Até lá, pessoal. Tchau!